Olá, gente! Hoje nós estamos aqui com essa cientista maravilhosa, Natasha. Natasha é farmacêutica, ela é do grupo Ages e a gente tem novidades, né? Hoje a gente tem um lançamento aqui no nosso primeiro congresso do Grupo Central, um lançamento de um produto que a Natasha desenvolveu e daqui a pouco a gente fala mais sobre esse produto. Vou deixar ela se apresentar aqui para vocês. Obrigada, Natasha, pelo Ô, amiga, eu é que agradeço. Olá, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês. Eu sou farma por formação, sou head farmacêutica da Aegis e eu já me considero parte do Grupo Central também, que é um parceiro que a gente tem o prazer de trabalhar a longa data. E vocês sabem que se eu tô aqui, tem Aegis e tem Central, tem novidade, né? Vocês sabem que se tem Aegis e tem Central, tem podcast, tem novidade. E dessa vez não seria diferente. A gente escolheu o primeiro congresso do Grupo Central de Saúde Funcional e Integrativa para trazer uma nova perspectiva para vocês. E Natasha, então vamos falar que produto é esse. Na verdade, a gente está com o mal do século aí, né? Que é o estresse, ansiedade. Depois do Covid, né? Eu acho que a gente, até as crianças estão tendo crises de ansiedade, com estresse muito grande. E a gente busca, o Grupo Central, né? A Central Farma sempre busca ciência, sempre busca inovação. E quando nós conversamos que a gente precisava de um produto para esse fim, você se prontificou e começou os seus estudos aí de anos, né? Para trazer esse produto que é uma novidade, que é um nutracêutico. Fala para a gente um pouquinho sobre esse produto. Sabe o que acontece, amiga? Quando a gente fala sobre esse tipo de desafio, esse tipo de mal do século, a gente está falando sobre os 3 grandes desafios neurocognitivos do século. O primeiro grande desafio neurocognitivo é a gestão da ansiedade e do estresse crônico, da disfunção emocional, somada à disfunção de neurotransmissores, que acaba sendo uma correlação, né? Ali uma má gestão emocional acaba levando a uma sobrecarga de neurotransmissores. O segundo grande desafio é a gente conseguir lidar com a carga inflamatória. Seja pelo excesso de cortisol, seja pela carga de inflammation, que apesar de ser inevitável, a gente sabe, é um processo decorrente do envelhecimento, tudo bem, mas a gente também sabe que é um processo agravado pelo estilo de vida e é muito acelerado pelo estilo de vida. E se tratando de inflamação, como você já bem trouxe, ele foi extremamente acelerado pela Covid, né? E o nosso terceiro grande desafio é lidar com a deficiência de energia cognitiva das pessoas. Elas estão cada vez mais estafadas, elas estão cada vez mais cansadas, elas estão cada vez mais exaustas, até porque alguém vendeu pra gente uma ideia de romantização de exaustão, que por muito tempo foi comprada, por muito tempo foi aceita, por muito tempo ela foi vendida para as pessoas, mas hoje a gente já percebe que isso não é saudável. E então começam a busca por recursos, não só para gerir o que vem por aí, mas também para gerir os danos que já foram instalados. Você acha, Natasha, que esse excesso dessa ansiedade que a gente está vivendo hoje, na geração Z, vamos falar um pouquinho da geração Z, que é o que a gente vê mais acontecendo, você acha que isso pode ser a causa, né? Vamos procurar uma causa. Excesso de tela, não dormir às 8 horas por noite. O que você acha sobre isso? Essa causa desse estresse, dessa ansiedade, dessa exaustão, né? E aí depois, consequentemente, vem um burnout, vem uma depressão. O que você acha que está causando tanto estresse nessa geração Z que está aí, né? Esse pessoal, essa meninada aí, essa garotada de agora. Esse é um tema super interessante da gente discutir, porque existem até alguns estudos que mostram que depois da existência da internet, no universo pós-internet, mas principalmente no universo pós-redes sociais, o tempo de habilidade de atenção do ser humano diminuiu. Principalmente depois que a principal rede social que a gente tem hoje lançou o feed infinito, que não acaba.
Então a gente começou a ter uma necessidade, uma busca incansável por dopamina, que inclusive é um dos neurotransmissores que o Mediate vai trabalhar. E o que acontece, gente? Já falou o nome, é Mediate, Ai, gente. meu Anotem Deus, esse nome. Olha. Anota esse nome que... Vamos falar sobre mediar essa situação. É isso que o Mediate vai fazer. Então, já trazendo o propósito para vocês. É mediar esse universo de busca incessante por dopamina, por propósitos, pelo que seja, que ele é consolidado num excesso de ansiedade e estresse. Então as pessoas estão cada vez mais buscando essa dopamina, que ela é quase líquida. Então sempre um vídeo a mais, sempre uma compra a mais, a compra chega cada vez mais rápido, as mensagens chegam cada vez mais rápido, a notificação de mensagem chega mais rápido e tudo tem que acontecer no minuto seguinte. As pessoas estão cada vez mais imediatistas. E as crianças que estão nascendo e crescendo, elas vêm com essa carga de imediatismo. E aí, a gente tem um ciclo vicioso. Crianças crescendo imediatistas e causando quadros de ansiedade em pais que os estão criando. Eita. E aí, gente, a gente começa a falar sobre a questão de mediar, de gerir esses quadros. Quando eu desenvolvi o Mediate, amiga, quando eu desenvolvi a proposta dele, a composição, o que eu busquei fazer? Não dá pra gente lidar com o mundo, infelizmente. Não dá pra gente controlar o mundo, mas a gente pode minimizar os danos que o estresse ambiental causam na cognição. E a gente pode trazer o que pra mim é o conceito principal do Mediate, que é resiliência cognitiva. Resiliência cognitiva. Explica o que é isso, porque quem está assistindo ali não sabe. Então, explica pra gente. A resiliência cognitiva, gente, é a habilidade natural que o cérebro tem de se restabelecer depois de um estresse. E que vai se perdendo. Vocês percebem que quanto mais a gente fica estressado, quanto mais a gente fica ansioso, mais a gente demora pra voltar? Às vezes um estresse de manhã estraga o dia inteiro. Acabou. Você perdeu a chave do carro de manhã, tu se atrasou para sair, acabou o seu dia. Ou você teve um estresse no trabalho, ou você tem algo para fazer no final do dia e a ansiedade por aquele algo estraga o seu dia. O cérebro, ele perde essa flexibilidade, essa resiliência, essa habilidade de se restabelecer. E essa é a proposta do Mediate. Fazer com que o cérebro tenha essa rápida capacidade, que deveria ser natural dele, de se restabelecer frente a um quadro de estresse ou de ansiedade, principalmente. Nós temos esse problema, né? Se acontece uma coisinha com a gente, assim, no início do dia, a gente acaba não conseguindo nem fazer as nossas tarefas diárias, pensando naquele problema o dia inteiro. Isso, essa mediação, essa resiliência que a gente precisa ter, o Mediate vai fazer. Ele promete. Ele promete e ele entrega, tá? Ele promete e ele entrega. Essa foi a proposta, tá? O Mediate, ele chega com uma atuação superior aos adaptógenos tradicionais, que são os produtos voltados para amenizar os danos do estresse. Então, ele chega com um adaptógeno de segunda geração, porque ele tem uma atuação complexa no que a gente chama de tríade neuroadaptativa. Então, ele dá suporte em todos os pilares que são fundamentais. Quais são eles? Modulando os principais neurotransmissores, que são responsáveis pela satisfação, pelo aprendizado, pela felicidade, que seria o GABA, a serotonina, a dopamina, lidando com o gerenciamento de carga inflamatória, gerenciando principalmente o cortisol e o que a gente chama de eixo HPA, evitando que esse estresse estoure o cortisol no nosso organismo e gerenciando o neuroinflammation, que é a sua decorrência. E, claro, por último, não menos importante, promovendo o suporte bioenergético para que as pessoas não se sintam exaustas depois de um dia intenso de trabalho mental. Natasha, e o bacana que ele não é um medicamento, ele não precisa de receita, ele não precisa, né? Ele não vai causar uma certa dependência, ele é um suplemento, é um nutracêutico, é natural, gente. Então, assim, conta pra gente
que tem na composição desse mediate por ser natural e ele regular, assim, ele fazer toda essa mediação aí que a gente precisa tanto? O mediate, pessoal, ele é uma combinação de extratos naturais, tá? Ele é uma combinação de extratos naturais. Então, eu tenho as padronizações em geranil-geraniol, delta-tocotrienol, beta-carofileno, vitexina, extremamente importante para nossa ação. Mas eu também tenho outras frações ricas, por exemplo, um ácido elástico e clorogênico, eu tenho na composição trimetilxantina, eu tenho na composição difenidina. Então, eu tenho vários componentes que promovem uma ação sinérgica. Lembrem-se, quando vocês pensarem em saúde cognitiva, é importante ter em mente que o nosso cérebro ele é extremamente complexo. Bioquimicamente falando, né? Então, para que eu consiga restabelecer um equilíbrio, eu preciso também de uma grande complexidade de bioativos. E é isso que o Mediate entrega, de forma segura, sem rebotes, sem dependência, com derivados naturais, bioativos em um nutracêutico. Ai, gente, eu já tô querendo tomar, porque eu sou extremamente ansiosa, né? Eu já preciso desse Mediate, assim, pra ontem. Ô, Natasha, mas agora fala pra gente o que tem de diferencial, porque não é só eu ir na farmácia e pedir um beta-cariofileno, geranil, não é isso. Esse, ele tem uma tecnologia e a Central Farma, gente, adora tecnologia, adora inovação. A gente gosta de ser diferente mesmo. E aí, fala pra gente, Natasha, sobre essa tecnologia que só a Aegis consegue trazer para nós de benefícios, que não vai ser somente ir lá em uma farmácia e comprar esses extratos naturais. Eu quero saber o seguinte, o que tem de diferente nesse produto que só a Aegis consegue fazer e fez com exclusividade para a Central Farma? Eu acho que, em primeiro lugar, Edi, o Mediate ele carrega o DNA da Aegis, que é conseguir conciliar no mesmo produto natureza, ciência e tecnologia. Então, a gente tem extratos naturais, a gente tem estudos sendo empregados, inclusive estudos feitos por cientistas brasileiros, em parceria com a Universidade Federal do Amapá, que fica em Macapá, para avaliação dos efeitos e todo o perfil de segurança desse produto. E a gente tem uma tecnologia de biodisponibilidade empregada nesse produto. Eu vou tentar explicar melhor para vocês, gente, de forma prática, o que é isso, tá? O nosso organismo, para ele absorver as coisas que a gente consome, ele precisa de um equilíbrio entre coisas oleosas e coisas aquosas, mais ou menos assim, né? Então, nem sempre quando a gente toma extratos secos, a gente absorve da melhor forma, e nem sempre quando a gente consome extratos só oleosos, a gente absorve da melhor forma. Precisa de um equilíbrio, um pouquinho de cada coisa. E é isso que o Mediate traz para o nosso organismo. Ele é submetido a uma tecnologia chamada tecnologia Evolve, que é uma tecnologia desenvolvida também por cientistas brasileiros, que tem como premissa disponibilizar numa cápsula óleos vegetais fixos na forma de pó. Então, a gente consegue melhorar em aproximadamente 30% a biodisponibilidade desses bioativos. Além de quádrupla padronização, uma composição extremamente assertiva em proporções para que a gente execute exatamente o efeito que a gente espera no cérebro. Até porque, gente, existe açúcar em salgados e existe sal em doces. É tudo uma questão da gente acertar a proporção para ter um efeito e um ajuste fino satisfatório. Ô, Natasha, agora fala pra gente o seguinte, eu sou cheia de dúvidas, então eu tenho que tirar as dúvidas que o pessoal que está assistindo também, com certeza vai ter essas dúvidas. Toda essa mediação que o Mediate faz, por ele ser um adaptógeno, ele não vai fazer aquele efeito semelhante a uma cafeína? Porque muita gente não quer tomar cafeína, porque tem ele é muito estimulante, sim, vai ter, uma aceleração cardíaca. E o Mediate, ele não vai causar isso? Fala pra gente. Não, ele não causa isso, tá, pessoal? O Mediate, ele tem na sua composição o Ilex, que é um tipo de extração de erva mate,
que ele está presente para fazer tanto gerenciamento de dopamina na composição, quanto traz a presença de alcaloides. Falando sobre isso na prática, ali na vida como ela é, quer dizer que o Mediate foi feito para resgatar o bem-estar cognitivo e trazer aquilo que a gente já conversou sobre a resiliência cognitiva. Ou seja, ele não é feito para sedar um paciente, ele não é feito para estimular um paciente, ele é feito para resgatar um equilíbrio neurotransmissor e restabelecer o bem-estar cognitivo do paciente. Maravilha! Porque muitas pessoas têm até, assim, medo, né? Receio de tomar. Nossa, vai estimular demais. Eu sou muito elétrica, não tem como eu ficar tomando qualquer coisa, né? Porque tem muitas pessoas que que são aceleradas, que se tomar uma cafeína vai querer subir para a parede, né? Então, essa seria a minha preocupação. Então, se ele não tem esse efeito estimulante, né, a gente fica até mais assim, tranquila, podemos tomar, que a gente não vai ter, né, essa aceleração cardíaca, nada disso. Então, fala então os principais benefícios do Mediate. Quando a gente fala no que o paciente sente, pessoal, com o Mediate, é importante lembrar primeiro, ele é um nutracêutico, tá? É diferente de um fármaco. Então, não existe nenhum tipo de efeito pontual agressivo que você possa atribuir ao Mediate. O que acontece é que com a utilização entre 5 a 7 dias, eu sou uma pessoa mais sensível, eu consegui experienciar um resultado mais breve. Mas eu posso garantir para vocês que dentre 5 a 7 dias, vocês já começam a experienciar um equilíbrio emocional melhor. É como se a gente se tornasse menos estressável para o ambiente. Então, trocando em pontos, é uma redução do estado de estresse, uma redução do impacto de ansiedade, uma melhora de foco e uma redução, que para mim foi o mais importante, é a redução da sensação de exaustão mental no final do dia. Sabe aquela sensação que, assim, você fisicamente poderia construir um prédio. Você mentalmente não é capaz de responder uma mensagem no WhatsApp no final do dia. Eu acho que muitas pessoas passam por isso, principalmente as pessoas que lidam com o público. É um cenário bastante estressante. Hoje a gente sabe, segundo algumas pesquisas brasileiras, que 70% dos brasileiros sofrem com estresse no trabalho. E que esse estresse reduz de 20% a 30% a produtividade deles. E não só no trabalho, a produtividade fora também. Então, os principais benefícios do Mediate giram em torno de amenizar os desconfortos de estresse e ansiedade, restabelecer a performance cognitiva e reduzir o impacto de exaustão ao final do dia. Você acha que para o prescritor, que tem lá um paciente que toma muitos medicamentos, né, serotoninérgicos, com o tempo ele pode conseguir desmamar esses medicamentos controlados e passar a troca para o Mediate? Eu acho que dizer que eles podem ou não trocar, Edi, seria muito generalista da minha parte. Até porque a gente precisa avaliar caso a caso. Existem realmente deficiências de produção serotoninérgica, tá? Mas o que é importante a gente lembrar? É muito possível, sim, que na grande maioria esmagadora dos casos, a gente consiga, pelo menos, reduzir a carga farmacológica ou melhorar a qualidade de vida do paciente, por redução de danos, porque a gente sabe que esses fármacos que alteram processos neurotransmissores e processos mentais, eles estressam o organismo por bloqueios, por estímulo, e isso gera processo inflamatório. E o processo inflamatório, gente, eu já disse várias vezes para vocês aqui, ele perturba o funcionamento do metabolismo, ele bagunça. O processo inflamatório agressivo, ele é bagunceiro, e ele não deixa o nosso cérebro funcionar como deveria. A partir do momento que a gente desinflama o cérebro, ele por si só já começa a operar melhor. Não, perfeito. Você falou aí que ele ajuda também no foco e concentração. Eu já estou pensando em outra coisa aqui, gente. A Natasha conhece um produto também exclusivo da Central Pharma que chama Lecibrem.
O Lecibrain é uma combinação rico em fosfolipídios e ômega 3. E você fala muito que a gente precisa de associar o ômega 3. Eu já estou pensando, como ele é para foco, concentração, podemos associar o Lecibrain com o Mediate? Eu acho que a pergunta não é nem se pode. A pergunta é, devemos? Devemos? Sim, devem, tá, pessoal? Eu vou fazer uma analogia muito simples para que vocês possam entender. Para a gente conseguir construir uma casa, a gente precisa de materiais de construção e a gente precisa de mestre de obras. O Lecibrain, ele é uma matéria de construção celular. Você precisa consumi-lo. Inclusive, gente, eu sou uma consumidora de Lecibrain, tá? E eu vou falar pra vocês que faz uma diferença danada em relação ao ômega tradicional. Meus pacientes, por exemplo, sempre chegam naquela... Sempre acontece aquela dúvida. Rico em EPA, rico em DHA, o que é que eu tomo? Eu faço ciclos? Como que eu faço? Eu tomo um, eu tomo outro, eu tomo os dois. Gente, toma Lecibrain. Resolvemos a primeira dúvida, ok? Ômega rico em DHA ou EPA? Lecibrain. Primeiro ponto. Você já consegue trazer matéria-prima de reparo celular. Tá reparando o cérebro. É isso que a gente precisa. Tá fazendo cascata endocannabinoide, como a gente já falou em outros momentos, né? Que são derivações dos fosfolipídios. Excelente, ótimo. Agora que a gente já tem o material de construção, a gente precisa otimizar. E a gente precisa começar a erguer esse edifício. Quem vai erguer o bioativo é o Mediate. Então, os building blocks, os blocos de construção e reparo celular, é o Lecibrain. Perfeito. O bioativo é o Mediate. Se existisse hoje, já que a gente está falando em foco e concentração, vou falar uma coisa para vocês, gente. Muitos pacientes chegam até mim achando que tem TDAH. Natácia, eu desenvolvi TDAH depois dos 30 anos. Virou moda, né? Vou contar um negócio pra vocês aqui, gente. Ninguém desenvolve TDAH com 30 anos, tá? É um transtorno de neurodesenvolvimento. Ou tu tem desde a infância ou não desenvolve. O que acontece é que as pessoas têm um tempo absurdo de tela, elas se entopem de açúcar, se entopem de estimulante de cafeína, elas não dormem, elas levam aquela ideia da exaustão romantizada. E aí elas acham que elas têm TDAH. Tá tudo bem, gente. Eu não tô aqui pra dizer se vocês têm ou não e condenar ou não. O que eu posso dizer é, antes de buscar um recurso farmacológico, experimentem a associação de Mediate com Lecibrain. Façam esse protocolo por 30 dias e aí a gente volta a conversar sobre isso era um distúrbio por estilo de vida ou isso de fato é um CID, uma condição. Eu garanto que vocês vão mudar a perspectiva de vocês. Perfeito, Natasha. E o Mediate é uma dose de 500 miligramas. A gente pode começar sempre com uma cápsula e, se necessário, partir para 2, né? Exato. O que eu sugiro, tá, gente? Pensem o seguinte, a gente precisa dar suporte para o nosso cérebro, enquanto ele precisa de suporte. Logo, se você precisa de suporte para trabalhar e você trabalha durante o dia, uma cápsula de Mediate pela manhã é suficiente. Agora, vou dar um outro cenário. Você trabalha durante o dia e você estuda à noite. O seu cérebro tem uma jornada de trabalho maior. Pensem que é como se a gente estivesse alimentando o nosso corpo, só que o Mediate alimenta o cérebro. Então, da mesma forma que a gente vai se alimentar com mais frequência, porque a gente passa mais tempo acordado e trabalhando, a gente vai dar mais suporte para o cérebro, porque ele passa mais tempo acordado e trabalhando. Logo, eu trabalharia nesse sentido. Uma pessoa que trabalha e estuda, uma cápsula pela manhã e uma cápsula no final da tarde e início da noite. Perfeito, Natasha. Vou te agradecer, né? Nosso tempo tá curto. Muitíssimo obrigada por, né, trazer esse conhecimento pra gente, que essa inovação, né, desse lançamento da Central Pharma, exclusivo da Central Pharma, tá, gente? Em parceria com a Aegis. Tem já disponível no nosso site ou pelo WhatsApp, tá? Então, é só buscar lá Mediate, que vocês vão encontrar tudo, toda a descrição, para que serve, indicação, posologia, dose, toda a descrição tá no site, tá bom?
Muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço, Edi. Eu agradeço mais uma vez pelo prazer de estar dividindo esse espaço com vocês. É sempre muito gratificante para mim, muito gratificante poder trazer mais uma novidade para o mercado. E vambora que Até a a gente próxima, tem muita coisa para fazer hoje ainda. Já estamos desenvolvendo um outro para o próximo Ano que congresso. vem tem novidade de novo. Vocês que fiquem espertos, tá? Tem novidade de novo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.